Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar demonstrando um pouquinho para vocês como as oscilações na taxa de juros base podem influenciar no fluxo de caixa das empresas, né? O que gera, em muitos casos, uma grande queda nas ações quando você tem essa alta na taxa de juros. Então vamos entender como isso funciona. Então nessa planilha a gente tem aqui a taxa de desconto, que é basicamente você pegar todos os fluxos de caixa de uma empresa e trazer a valor presente. A gente vai entender como isso funciona. Então a gente tem quanto era essa taxa no passado, né? Então no passado você fazia uma análise e agora com a nova taxa de juros você faz outra análise. Então funciona basicamente assim. Digamos que você tem determinado valor, por exemplo, você tem 100 mil reais. E esse valor você fala, bom, eu posso pegar esse dinheiro e investir em algo bem seguro, ele vai me render determinado valor ao longo de 10 anos. Então, isso é um valor sem risco. Então, se eu vou pegar esse dinheiro e empreender, montar um negócio, ele tem que render mais do que isso. Por quê? Porque eu vou sair da segurança para ir para algo mais arriscado, se eu não vou ter um retorno maior. Entende? Então, isso aí tem uma taxa de desconto, né? Então, tem que ter um prêmio de risco para poder fazer esse tipo de coisa. Então, imagine o seguinte, você tem 100 mil reais, você vai montar um negócio. Né? Então, pegar aqui, se você está investindo, você está tirando dinheiro, né? Então, 100 mil. 100 mil reais. Isso é no primeiro ano, né? Aqui a gente tem a sequência de 1 a 10 anos. Você investiu no negócio, né? Fez marketing, contratou gente, começou a gerar fluxo, né? No primeiro ano, você basicamente gastou, então você ficou com caixa negativo. No segundo ano, começou a crescer um pouco, mas você ainda ficou com caixa negativo. Então, 500 mil reais, por exemplo. Aí no terceiro ano, o negócio já começou a engatinhar e tal, e começou a crescer. Beleza. Já faturou aí nesse ano 100 mil reais. Então, aqui a gente teve um crescimento de 0%, 0%, e aqui 0%, né? Então, começou a fechar positivo. E a partir desse ponto, a empresa começa a crescer. Então, digamos que ela consiga crescer aí uma taxa de 100% ao ano. Então, basicamente, você vai pegar o fluxo anterior e somar com o fluxo anterior vezes a taxa de crescimento. Então, 200%. Então, digamos que ele custou com crescimento estável. Então, 100% no outro ano, mais 100% no outro ano, e depois ele começa a estabilizar, né? Por exemplo, ele vai estabilizando 80%, 50% e 20%. E depois a empresa fica num patamar mais estável, né? 10% ao ano, até na perpetuidade, que a gente chama, que seria uma taxa na faixa de 3%, 5%, dependendo do setor e da empresa. Então, quando a gente pega esses valores e leva para o futuro, o que a gente teria? A gente teria o fluxo de caixa dessa empresa. Então, ela foi crescendo, então ao longo de 10 anos estaria gerando aí, no 10º ano, 5 milhões de fluxo, né, de caixa, em 10 anos. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar essa dívida aqui, por exemplo, 50 mil, e trazer a valor presente. Então, quanto 50 mil de dívida no futuro vale no valor de hoje? Quanto 100 mil, né, daqui 3 anos, vale ao valor de hoje? Então, a gente pega todos esses valores e traz a valor presente, que é essa formulazinha aqui acima. Que é basicamente o seguinte, né, o valor presente, né, o PV, ele vai ser basicamente o valor futuro, no caso 100 mil, dividido por 1 mais a taxa, né? No caso aqui eu vou calcular como se fosse feito no passado, né? Então usando a taxa de desconto anterior. Vou botar 0% que a gente vai fazendo algum teste com algumas taxas. Beleza, e ele vai estar elevado ao período, no caso é 1 ano. Vou deixar essa taxa travada aqui, beleza. O segundo ano também, vou botar aqui uma taxa padrão, 2%, para a gente entendendo como é que isso vai funcionar. O primeiro ano a gente vai usar o mesmo valor, porque é o valor que já está agora, né? Então não precisa trazer ele do futuro, porque ele é um valor que já está sendo investido agora. Então, 50 mil, no futuro, né, uma dívida de 50 mil, hoje ela vale 48, então daqui a um ano ela vai valer 50. Então, vamos lá. 100 mil, daqui a 3 anos, hoje ele vale 94 mil reais. Ou seja, você aplicando 94 mil reais com essa taxa de desconto de 2%, quer dizer o quê? Que 94 hoje, daqui a 3 anos vai estar valendo 100 mil. A gente faz a mesma coisa no quarto ano e assim vai seguindo até 10 anos. Então, o que acontece? A gente observa aqui que 5 milhões daqui a 10 anos valem hoje 2.200, ou seja, 4 milhões e 200 hoje a uma taxa de desconto de 2% vai valer 5 milhões. Então, por exemplo, nesse caso, se você fosse analisando esses dados, fosse vender a empresa hoje, quanto essa empresa vale? Com base nesse fluxo de caixa, essa empresa hoje vale basicamente a somatória de todos esses fluxos de caixa. Beleza? Então, esse é o valor da empresa hoje. Agora, se a gente faz esse mesmo processo, né, vou botar até aqui, mas alterando essa taxa de desconto, as mesmas taxas de crescimento, a gente vai usar a mesma fórmula. O primeiro valor fica igual, não tem nenhuma variação, e aqui eu vou usar a mesma fórmula. Só que nesse caso, eu vou usar a taxa de desconto atual.
beleza? Eu vou botar aqui uma taxa, por exemplo, de 3%, para a gente entender um pouco essas variações. Agora eu vou arrastar e eu vou ter esses dados. Então, o que acontece? O que a gente observa aqui? Quando a gente tem uma oscilação, né, dessa taxa de desconto de 2 a 3%, a gente vê que, por exemplo, como a taxa está maior, é mais fácil eu chegar em valores maiores no futuro. Então, com a taxa de 2%, 4 milhões eu precisaria de 4 milhões e 200 para chegar em 500 mil. Agora, com a taxa maior, eu preciso somente de 3,8 milhões para chegar nos 5 milhões. Entende? Ou seja, quando eu trago esses fluxos de caixa a valor presente, o valor da empresa diminui. Então, o que isso gera? Quanto maior essa taxa, maior é o desconto da empresa. Entende? Então, o que acontece? A gente pega esse fluxo de caixa, quanto maior essa taxa de desconto, menos fluxo eu preciso para poder gerar aquele valor. Então, se você tem, por exemplo, 100 mil reais hoje, basicamente assim, e você tem a taxa de 1%, 10 mil reais. 100 mil, 1% vai dar 10%. Agora, se essa taxa é 2%, quer dizer o quê? Que com 100 mil você não vai ter mais só 10 mil de ganho, você vai ter 20 mil, que é o dobro. Então, você precisa de menos valor hoje para chegar a um valor maior no futuro. Se você pega esse valor, né, e divide do caixa anterior e subtrai por 1, você tem essa variação. Quer dizer o quê? Quanto maior a mudança da taxa, maior vai ser a queda dos ativos, entende? Então, o que aconteceu em boa parte dos ativos? O mercado tinha uma taxa precificada, né? Então, por exemplo, a Selic está em 2%. Beleza. Então, eles pegam todos os fluxos de caixa das empresas. Isso aqui é uma análise bem a grosso modo, existem vários outros fatores que influenciam, mas para você entender a lógica do sistema, funciona basicamente assim. Então, você tem uma empresa, né? Ela tem todos os fluxos de caixa dela para o futuro, né? Um modelo padrão de valuation. Então, você pega esse fluxo de caixa e traz a valor presente com um acréscimo. Então, digamos aí que a taxa está em 2%. Então, bom, eu não vou botar na Selic, eu quero botar em investimento, que renda mais. Então, eu preciso de um prêmio sobre isso. Então, digamos que a taxa de desconto é de 4%. Ok. Então, isso no começo do ano era feito dessa forma. Então, bom, o valor dessa empresa, por exemplo, em fevereiro e março, era 10 milhões. Beleza, 10 milhões de reais para essa empresa com base nesse fluxo de caixa, com essa taxa de desconto. E aí começou a ter modificações, a taxa começou a subir, tudo mais. Hoje, a taxa está na faixa de 9,25%. Já tem perspectivas até de chegar a 10,5%, 10,75% no começo do ano que vem. Então, você tem que ter um prêmio maior. Então, digamos que a taxa vai para 15%. Então, na renda fixa, você consegue 10%. Então, para você ter um maior risco, você tem que ter um maior retorno. Então, essa taxa de desconto é maior. Então, você saiu, ao longo de um ano somente, de 4% para 15%. Isso representa uma queda muito drástica no fluxo de caixa dessas empresas. Então, a empresa que no começo do ano valia, por exemplo, 10 milhões, se ela não mudou absolutamente nada, só por essa variação da taxa, ela vai para 4,6 milhões, que dá uma oscilação, né, uma queda de 57% no valor da empresa, só com base no fluxo de caixa. Então, mesmo que ela mantenha esse mesmo crescimento aqui de 100%, 100%, 100%, e depois estabilize, só por essa variação do dinheiro no tempo, quanto maior a taxa, maior essa oscilação, você tem esse desconto nas empresas. Então, por mais que as empresas tenham caído, se a base dela continua igual, o único fator que influenciou foi essa taxa de juros. Se o processo contrário ocorre, isso vai aumentar. Então, se você tem uma taxa que hoje é de 15 e essa taxa vai para 4, né, se você tem uma queda na taxa de juros, você pode ter uma grande alta em diversos ativos. Então, essa taxa influencia bastante nesse sentido. Isso geralmente acontece com empresas segmento de varejo, que tem dívida, né, altas dívidas, então a taxa baixa gera essa dívida, ela não cresce tanto ao longo do tempo. Se você tem uma taxa de juros que aumenta bastante, essa dívida acaba aumentando muito mais. Então, se a dívida é maior, a empresa vale menos. Porque o que é a empresa? É basicamente tudo que ela tem menos o que ela deve. Então, se a dívida dela aumenta, o valor da empresa cai. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.